Olá, esta será a nossa segunda aula sobre o tema conhecimento. Como vimos na aula anterior, de uma maneira rápida, poderíamos entender o conhecimento como sendo o resultado das tentativas humanas de compreender a realidade. Mas, se nós olharmos de uma forma um pouco mais detalhada, nós perceberemos que a palavra conhecimento, ela também pode ser utilizada para nos referirmos ao ato humano de produzirmos conhecimento, a ação humana de interpretação desta realidade. E a palavra conhecimento, ela também pode ser utilizada para se referir ao resultado desta ação de interpretação da realidade. Ou seja, o conhecimento é o resultado das tentativas humanas de interpretação da realidade e o resultado destas tentativas. E nós transmitimos cotidianamente essas informações de uma pessoa a outra, de uma geração a outra. Nós vamos transmitindo este conhecimento. Hoje daremos continuidade ao tema conhecimento, abordando as chamadas formas de conhecimento. Ou seja, as diferentes formas utilizadas pelo ser humano para explicar a realidade, para atribuir um sentido à realidade. Nós temos basicamente 5 formas de conhecimento: mito e religião, que, como vimos nas aulas anteriores, são a mesma coisa neste contexto; senso comum, filosofia, ciência e arte. Em relação ao mito, ao conhecimento mítico, ao conhecimento religioso, o conhecimento mítico é um conhecimento que recorre ao sobrenatural para a explicação da realidade. As pessoas acreditam, as pessoas, através da fé, consideram o conhecimento mítico, o conhecimento religioso, consideram este tipo de explicação verdadeira. Elas não precisam de evidências, elas não precisam de fatos. Elas pura e simplesmente aceitam o relato mítico, o relato religioso como uma verdade. É algo inquestionável. Em relação ao senso comum, o senso comum é uma explicação que surge a partir da experiência humana com os mais variados problemas, com as mais variadas circunstâncias em seu dia a dia. O senso comum é um conhecimento simples, pouco elaborado, mas que é amplamente utilizado em nosso dia a dia. Por exemplo, quem de vocês, ao estar um pouco quente, avisou para a mamãe: estou com febre? E de imediato a mamãe chegou lá e já começou a colocar a mão no pescoço, colocar a mão na cabeça, para saber se você estava ou não com febre. Olhem só, isto é o resultado de uma tentativa simples para lidar com o problema cotidiano. O senso comum, ele surge da nossa necessidade de dar respostas imediatas aos problemas que afetam a nossa existência. Um outro exemplo: chás medicinais. Quem aqui não acabou em algum momento de sua vida tomando um chá medicinal? Estava ali com uma dorzinha, chá de boldo. Estava resfriado, um chá para gripe. Ou inúmeros outros chás que a nossa mãe, a nossa avó acabaram apresentando e a gente acabou tomando. Quem aqui já ouviu falar na lua certa para se cortar o cabelo? Estamos falando de senso comum, um conhecimento simples, que não é elaborado, que não passou pelo desenvolvimento e avaliação científicas, onde as pessoas utilizam as informações cotidianas para dar uma resposta, uma alternativa para o que acontece. Isto é o que nós chamamos de senso comum, e que vai tendo como critério de verdade o fato de alguém ter feito e ter dado certo. Ou alguém de nossa mais extrema confiança chegar e dizer para nós: olha, é isto. E nós
muitas vezes consideramos aquilo extremamente correto e também não questionamos. Tomamos como uma verdade. É a força da tradição que faz com que o senso comum tenha peso, com que o senso comum tenha relevância. E vejam, o senso comum, ele é extremamente poderoso, tá? E é uma forma de conhecimento que, a meu ver, está muito próxima à importância do conhecimento religioso. E ele está presente na vida das mais variadas pessoas, independente do nível acadêmico, do nível social, da religião. Todos estão próximos do conhecimento do senso comum. Uma outra forma de conhecimento que surge na Grécia Antiga e se desenvolve até os dias de hoje é a filosofia. A filosofia é uma tentativa de compreensão da realidade a partir da razão, a partir da reflexão. Na Grécia Antiga, a filosofia buscava explicar todas as coisas, baseando-se na razão. Mas, no século XVII, surge uma outra forma de conhecimento, a ciência. Para o conhecimento científico, tudo aquilo que tivermos que falar sobre a realidade tem que estar fundamentado em fatos, em evidências. Ou seja, para que a minha explicação sobre a realidade possa ser considerada verdadeira, eu preciso apresentar evidências, provas factuais de que aquilo que eu estou afirmando sobre a realidade é uma verdade. O conhecimento científico, ele parte do princípio de que tudo que acontece na realidade é regular e uniforme. Ou seja, os eventos, tudo o que acontece, os fenômenos são regulares e uniformes. Ou seja, acontecem sempre e sempre da mesma forma. E o objetivo da ciência é descrever como esses fenômenos acontecem, para assegurar tranquilidade aos seres humanos, pois assim teríamos uma certeza factual para lidarmos com inúmeras circunstâncias. Vamos tomar aqui um exemplo simples. Uma doença. O conhecimento mítico-religioso pode considerar a doença, enquanto possibilidade, considerar a doença como um castigo. Alguma transgressão foi cometida e a doença veio como uma punição para os seus atos. E se nós nos prostrarmos, se nós rezarmos, orarmos, ou na Grécia Antiga, se nós fizéssemos algum sacrifício, aquela doença seria curada. Senso comum, um chá medicinal, um benzimento, ou alguma sorte de alguma coisa aí que poderia resolver o problema. Eu adoro falar sobre dengue nesses casos. Vejam só, quando as pessoas acabavam se deparando com febre e dor de cabeça, de imediato aparecia alguém dizendo: é dengue. Rapaz, ficou algo assim que foi disseminado por todos os lugares. Febre e dor no corpo é de imediato dengue. Ninguém ia buscar a ciência para se fazer um exame de sangue para saber se de fato a pessoa estava com aquela doença. Mas febre e dor no corpo era dengue. Alguns, para lidar com essa doença, já rezavam, já caíam para as orações. No senso comum, é simples.
paracetamol, que curiosamente é um remédio para dor no corpo e febre. E vejam, paracetamol passou a ser vendido até na padaria. As pessoas já estavam consumindo sem prescrição médica. Por quê? O indivíduo estava com febre e dor no corpo, automaticamente dengue, e tomou o que para melhorar? Paracetamol. Não precisava mais nem ir ao médico. Olhem o médico. Ele precisaria fazer um exame de sangue para saber se o indivíduo estava de fato com dengue, para apresentar a melhor forma de tratamento. E como estamos falando de ciência, onde nós buscamos explicar o fenômeno e apresentar evidências, como que a ciência hoje busca lidar através dos órgãos de saúde com a dengue? Vamos tentar medidas profiláticas antecipatórias. Ou seja, vamos buscar o foco do mosquito. Vamos eliminar o foco do mosquito, porque eliminando o foco do mosquito, nós vamos diminuir a incidência da doença. Olha o que eu disse há pouco para vocês. O que acontece é regular e uniforme. E se nós entendermos como o fenômeno acontece, nós vamos conseguir prever. Nós vamos conseguir nos antecipar aos problemas. E nos antecipando aos problemas, nós facilmente resolveremos o que vier a aparecer. Em relação à arte, nós estamos falando de uma forma de conhecimento intuitiva, que é o resultado da experiência estética do artista na sua tentativa de leitura e expressão da realidade. Neste momento, nós encerramos a nossa segunda aula sobre o tema O Conhecimento. Até a próxima aula.